É isso aí, Spê, tava no mudo aqui. Bom, para seguir aqui então, né, vou falar aqui Certo. de um outro tema aqui, muito importante, né, que é o PT, né, atirando contra o próprio PT, né. É, isso aqui, né, do que nós estamos falando? Nós estamos falando, né, sobre a oficialização, né, do PT, né, do apoio do PT ao Guilherme Boulos como candidato a prefeito, né, da cidade de São Paulo, né, a capital mais importante do país, né, é, como prefeito, né, tendo o PT, né, ocupando aí o posto de vice-prefeito, né, de candidato a vice-prefeito. Isso aqui é um tema muito importante, né, esse assunto aqui, né, o PT deve realizar amanhã, né, o seu congresso municipal, né, do diretório de São Paulo, né, oficializando, né, esse apoio à candidatura do Guilherme Boulos para prefeito nas eleições de 2024. O PT vai ficar com o posto de vice, né, do PSOLista, né, e o apoio ele vai ser formalizado como parte de um acordo, né, que teria sido realizado ainda, né, durante as eleições de 2022, quando o Boulos, né, teria aberto mão da candidatura para o governo do estado de São Paulo, né, e ter oficializado aí, apoio às candidaturas do Haddad para governador em São Paulo e do Lula para presidente, né. É importante explicar aqui, né, que essa aliança, né, com Guilherme Boulos em 2022, ela não garantiu vantagem alguma para o Lula e para o PT, né? Os únicos beneficiados foram os próprios pissolistas, né? Eles elegeram a maior bancada da sua história na Câmara de Deputados, né? E a coordenação da campanha do Lula, né, que ficou sob o comando do Boulos, foi um verdadeiro desastre, né? O Lula quase perdeu a eleição para o Bolsonaro, né, por conta dessa política que era uma verdadeira sabotagem, né? Então, se o PT selar esse acordo, né, o PT aí vai estar cometendo um erro muito grande, né, que pode ter um custo muito alto, né, para o partido, né? Como a gente sabe, né, por que eu falo aqui que o Boulos teve uma política de sabotagem ao governo? Primeiro que eu acho que vale a pena a gente recuperar que quando o Lula não se dava ainda como certo, né, a candidatura do Lula para as eleições de 2022, né, o Boulos era o maior defensor da Frente Ampla. Por quê? Porque a imprensa queria vender ele como o principal candidato, né, da esquerda. Então a gente não teria o Lula como candidato a presidente, nós teríamos o Guilherme Boulos. Depois, quando o Lula entra na jogada, né, e aí fica difícil para o Guilherme Boulos, ele vai se apresenta aí como candidato a governador do estado de São Paulo. Só que o que acontece? Rolou um debate, porque nas eleições de 2020, né, quando concorreu o Boulos e o Gilmar Tato à prefeitura de São Paulo, né, a imprensa fez uma ampla campanha dizendo que o Boulos estaria na frente do Gilmar Tato, que é uma coisa muito estranha, né, porque a base do PT em São Paulo é muito maior, né? E, o, e assim, uma série de militantes, dirigentes do PT começaram a apoiar o Boulos, né? Abandonaram a campanha do, do Gilmar Tato, né, para apoiar o Boulos. Nessas eleições de 2022, o Boulos, com a credibilidade do PT, teve uma votação extraordinária, né? Deixou de fora aí, inclusive, pessoas que historicamente eram eleitas pelo PT, como é o caso do Vicentinho, né? Um ex-metalúrgico. E aí, então, assim, foi por isso que o PSOL teve aí elegeu a sua maior bancada.
O Boulos, como a gente sabe, é um golpista, né? Ele trabalhou contra a Dilma Rousseff, né? Ele foi líder do movimento Não Vai Ter Copa. Ele também foi às ruas contra o ajuste fiscal da Dilma. Ele dividiu as manifestações aí contra o golpe de Estado, né? Levando para a rua aí a Povo Sem Medo, né? Dividindo aí a Frente Brasil Popular, né? O Boulos é um instrumento aí da burguesia, né? A burguesia não conseguiu destruir o PT através do mensalão, do petrolão, da Lava Jato, né? Então ela partiu por uma outra estratégia, né? Que era infiltrar, né? Esses candidatos aí que são financiados pelo imperialismo, né? Para introduzir aí dentro da esquerda uma política que não tem nada a ver com os interesses populares, né? Que é o identitarismo, né? E outras políticas aí da esquerda pequeno-burguesa, né? Contra os interesses populares. Mas por que é importante falar de tudo isso aqui? Né? É a primeira, no ano de 2020, foi a pior votação da história do PT desde 1988, né? Para a Prefeitura de São Paulo. Então, assim, agora, você abrindo mão da sua candidatura própria, né, o PT, que é o maior partido da esquerda do país, né, que tem uma base de trabalhadores, uma base de massas mesmo de trabalhadores, tem o eleitorado mais importante da esquerda, né, conseguiu vencer as eleições, né, abandonando essa política de sabotagem do Boulos, foi para a rua, mobilizou, né, a vitória do Lula representa uma derrota parcial do golpe de Estado, né? Os golpistas continuam aí no Banco Central, mas o fato do Lula chegar à presidência do país representa uma vitória diante do golpe, né? E o PT tem todas as condições de emplacar um candidato, né, para a cidade de São Paulo, mas prefere, né, pelo menos até esse momento, decretar a falência do partido. É disso que se trata, né? Então, o PT, que teve a pior votação desde 1988, numa manobra da burguesia na eleição passada, agora quer entregar o seu eleitorado de mão beijada, né, para esse golpista que é o Guilherme Boulos, né, e colocar o PT aí num risco de desaparecer, de perder, né, esse eleitorado importante que tem na capital mais importante do nosso país. Bom, então fica aqui nosso registro também aí, a nossa denúncia em relação a essa política totalmente equivocada do PT. Bom, passo aqui para o Expedito, né? Já entrando aqui